Bem, Thiago, vamos começar? Acho que vai chegar alguém para começar aqui. É o Boa seguinte, noite, professor. tudo bem? Tudo certo. Olha só, a gente vai começar hoje seria o nosso novo capítulo. A gente acabou de falar sobre as classes de palavras. A gente vai falar agora sobre a morfossintaxe. A morfossintaxe é a junção das classes gramaticais que a gente acabou de ver com as funções sintáticas que ela possui. Antes disso, no entanto, a gente fala dessas questões, eu preciso relembrar com vocês alguns conceitos básicos de morfossintaxe, ou seja, conceitos de coisas simples, mas que, por exemplo, podem, principalmente se vocês forem fazer alguma prova discursiva, fazer diferença na hora de elaborar uma resposta, que são as noções de frase, período, oração e assim por diante, e depois a gente vai para a análise sintática realmente, beleza? Então, como eu falei, como eu acabei de falar com vocês, a morfossintaxe é o estudo, tá, da relação entre as classes de palavras e suas respectivas funções na língua. Beleza? Aí, para começar, como falei, eu vou partir de pequenos conceitos morfossintáticos. Tá? O primeiro deles é a noção de um enunciado. Inúmeras vezes vocês vão ver assim em prova, você vai ver assim em prova, por exemplo, que aparece assim, transcreva um enunciado de não sei o que, não sei o que lá, ou enunciado não sei o que, não sei o que lá. Só que raramente alguém vai explicar o que é o enunciado. Enunciado ou uma sentença é o intervalo de palavras que começa com uma letra maiúscula e termina num ponto de encerramento. Ponto de encerramento é o ponto final, é a exclamação e a interrogação. Boa noite, Manu. Então, isso é enunciado. Aí eu vou tentar usar os mesmos exemplos com vocês em todos os casos aqui, né? Só para a gente vocês poderem entender comparativamente como é que esses itens se interrelacionam. Só tirar aqui esse espaçamento entre as linhas, para ter mais espaço. Então, olha só. Quando eu falo com vocês, boa noite, eu tenho aqui uma letra maiúscula, um sinal de encerramento, que é um ponto de exclamação. Então, eu tenho aqui um enunciado. Quando eu falo assim, olha, tenham uma excelente semana, eu tenho também aqui um enunciado, certo? Eu vou botar 4 exemplos aqui, só para depois poder usar comparativamente com os outros, tá? Eu falo, eu desejo que tenham uma excelente semana. Eu tenho também o enunciado aqui. Aí eu vou botar um quarto exemplo aqui, só para ficar claro o que eu estou querendo dizer, tá? Então, olha só, vou até botar com asterisco, eu já expliquei para vocês, tudo que tem um asterisco significa que não condiz com as regras da língua portuguesa, mas só para vocês entenderem, esse último caso aqui é um enunciado, certo? Aqui embaixo. Isso aqui é um enunciado. Ah, mas não faz sentido, Alex. Não, o enunciado não precisa fazer sentido. O enunciado tem que ter uma letra maiúscula e um sinal de encerramento, tá? Então, não necessariamente o enunciado precisará ter sentido pleno. Para ser um enunciado, portanto, basta ter isso, uma letra maiúscula e um sinal
pontuação de encerramento, ponto final, exclamação ou interrogação. Isso é o enunciado. O segundo elemento da morfossintaxe é a frase. Para ser uma frase, o elemento tem que ser, antes de mais nada, o enunciado. Então, uma frase é um enunciado, certo? Com sentido pleno. Ou seja, para ser enunciado tem que ter a letra maiúscula e o ponto de encerramento. Para ser uma frase, tem que ser, antes de mais nada, o enunciado. Então, tem que ter letra maiúscula e ponto de encerramento. Mas, diferente do enunciado, a frase precisa ter sentido pleno. Se a frase precisa ter sentido pleno, dos exemplos que eu usei ali, o boa noite é o enunciado e é uma frase. O tenham uma excelente semana também é o enunciado e também é uma frase. E eu desejo que tenham uma excelente semana é também uma frase. Agora, esse último caso aqui não é uma frase porque não tem sentido pleno. Então, para ser frase, tem que ser, antes de mais nada, o enunciado, mas tem que ter sentido pleno. Beleza? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ou posso continuar? Eu estou fazendo comparativamente para vocês poderem entender Pode a continuar, relação professor. entre um e outro. Beleza. Então, vamos lá. O terceiro elemento é o período. Um período é, antes de mais nada, uma frase. Então, se é uma frase, é também um enunciado. Só que um período é uma frase com verbo. Ou seja, para ser um período tem que ser, antes de tudo, uma frase, antes de tudo, enunciado. Mas para ser um período tem que ter verbo. Então, dos exemplos que eu usei desde o começo ali com vocês, a gente tem boa noite, é um enunciado e é uma frase, mas não tem verbo, então não é um período. O tenho uma excelente semana é um enunciado, é uma frase, e por ter verbo, aqui está o verbo dele, ele também é um período. Da mesma forma, quando eu digo que eu desejo que tenham uma excelente semana. Então, aqui, olha, eu tenho dois verbos. Aí a gramática do português faz a seguinte diferenciação. No primeiro caso, eu tenho o período simples e no segundo eu tenho o período composto. Período simples significa um verbo. Período composto é igual a mais de um verbo. Algumas provas podem querer que vocês, o período simples, podem chamar também de oração absoluta. Então, quando vocês virem isso, oração absoluta nada mais é do que um período simples. É uma frase com verbo com sentido pleno. Então, aqui eu tenho essas duas situações. Antes de ir para o próximo item, deixa eu só fazer uma observação aqui. Quando se coloca mais de um verbo num período, e este torna-se composto, obrigatoriamente, a relação entre as partes desse período será feita por coordenação ou subordinação. Primeiro, vai ser coordenação. Quando houver, eu já vou explicar isso, tá? Independência sintática ou independência sintática, ou equivalência sintática. Já vou explicar isso para vocês. Estava só primeiro, eu vou dar o quarto elemento da morfossintaxe, eu vou explicar essa questão da independência sintática, equivalência sintática, e o segundo, quando houver dependência sintática,
certo? Então, a partir do momento que a gente tem um período composto, obrigatoriamente a relação de um verbo com outro vai ser ou de independência sintática, equivalência, portanto, coordenação, ou então de dependência sintática, portanto, subordinação. Tá? A gente vai agora para o quarto item da morfossintaxe, que é a oração. A oração, portanto, é uma estrutura que não precisa ter sentido pleno e é formada pelo verbo e seus complementos. Logo, o número de orações no período será equivalente para mostrar do lado de cá. Será equivalente ao número de verbos, certo? Então, naqueles dois exemplos que a gente tem ali, que são de período, a gente tem também oração. Então, quando eu falo, tenham uma excelente semana, eu tenho um verbo e, portanto, uma oração. Agora, quando eu falo, eu desejo que tenham uma excelente semana, eu tenho aqui dois verbos e, portanto, duas orações. A primeira oração é eu desejo e a segunda que tenham uma excelente semana. Então, como eu falei aqui, isso daqui é uma oração, isso daqui é outra oração. A partir do momento que eu tenho duas orações, eu passo a ter, como eu já escrevi ali, um período composto, certo? Então, se todo mundo entendeu, a gente vai para o segundo tópico aqui, que é justamente o que eu falei que eu ia explicar agora mesmo, que é a coordenação e a subordinação. Só para vocês entenderem, não é só entre orações que tem coordenação e subordinação. O simples fato de eu ter duas palavras numa frase já coloca entre elas uma relação ou de coordenação ou de subordinação. Então, a simples junção de duas palavras numa frase, nem usar junção que parece que é mistura, aproximação, já cria uma relação de coordenação ou subordinação. Então, não é só entre orações, não. Tá? Entre palavras, só para vocês saberem, quando a gente está falando só de palavras assim, numa frase simples, entre palavras, sempre que duas pertencentes à mesma classe estiverem lado a lado, tá? Sendo que eu tiver duas palavras que são da mesma classe lado a lado, a relação entre elas será de coordenação. Mas se as classes forem diferentes, será subordinação. Então, eu vou primeiro explicar esse conceito em uma frase com um verbo só. Tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, olha,
Olha só, eu tenho aqui... Deixa eu passar mais aqui para poder escrever entre uma linha e outra. Eu tenho aqui, olha, os. Os é um artigo. Estudantes é substantivo. Então, se eu for analisar a relação que, por exemplo, o tem com o estudantes... Eita. Espera que eu fiz besteira aqui. Se eu for analisar a relação de os com estudante, é uma relação de subordinação, porque os é um artigo, estudante é um substantivo. Agora, se eu for ver a relação entre estudante e professor, é uma relação de coordenação. Por que uma relação de coordenação? Porque estudante é substantivo, professor é substantivo. Se eu for olhar a relação entre professor e o verbo, aqui é uma relação de subordinação. Se eu for ver a relação do verbo com novas, é subordinação, porque verbo e novas é um adjetivo. Novas com regras é subordinação, porque novas é adjetivo, regras é substantivo. Se eu for ver regras com convivência, vai ser também subordinação, porque tem preposição. Depois de preposição, tudo vira subordinação. Mas se eu for ver a relação de... Eita, uma setinha um pouco menor. Se eu for ver a relação de convivência com a palavra estudo, como as duas são substantivos, a relação entre elas vai ser de também coordenação. Então aqui, nossa senhora, essa é uma seta tão gigantesca, vou tentar consertar isso antes de mandar isso para vocês, tá? Então aqui, olha, eu vou ter uma relação de coordenação. Então, ó, se eu fosse colocar aqui essas relações, eu teria o seguinte, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma relação de subordinação. Nesse segundo caso aqui, eu tenho uma relação de coordenação. Nesse daqui é de novo subordinação. Aqui é de novo subordinação. Aqui também é subordinação. Aqui é subordinação. E nesse segundo caso aqui é um caso de coordenação. Vou só tirar essa seta que depois eu coloco uma outra para ficar melhor visual. Então, sempre que duas palavras da mesma classe estiverem lado a lado, eu tenho coordenação. Palavras de classes diferentes, lado a lado, a relação é sempre de subordinação. Então, dentro de uma frase, com um verbo só, isso pode acontecer, tá? Um termo ser subordinado a um e coordenado ao outro. Isso pode acontecer tranquilamente. Agora, quando eu tenho dois verbos, eu tenho que olhar de forma diferente. Então, eu vou botar 3 frases aqui só para vocês verem isso, tá? Se eu digo assim, olha... Eu saí correndo. Não. Eu estava feliz porque tive sucesso numa redação, por exemplo. Deixa eu botar uma outra frase aqui agora. Terceira aqui só para explicar isso. Vou fazer isso daqui. Então, olha só, se eu fosse separar aqui, agora nesses 3 casos aqui eu tenho mais de um verbo. Se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração.
Então, aqui eu separo uma oração da outra. Então, aqui, ó, eu tenho a oração número 1 e aqui a oração número 2, beleza? Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. A relação entre uma oração e outra é feita ou por coordenação ou por subordinação. Uma das condições para ser coordenação é as orações serem completas, ou seja, serem termos independentes, ou seja, elas poderiam existir juntas ou separadas. Nesse caso aqui, por exemplo, eu poderia escrever essa frase assim também, olha. Eu estava feliz, ponto. Tive sucesso numa redação. Ou seja, elas podem existir juntas ou separadas. Então, nesse primeiro caso aqui, eu tenho uma relação de coordenação, porque as duas orações poderiam existir também sozinhas. Então, isso é o que a gramática chama de coordenação por independência sintática, tá? Que é o nome que eu tenho aqui. Uma coordenação por independência sintática. Aqui embaixo, se eu falar ou ficamos felizes e parar, isso não é uma oração completa. Assim como a segunda também não é completa sozinha. Tá? Nesse caso aqui, elas ainda vão ser coordenadas, mas elas vão ser coordenadas pelo seguinte: a mesma conjunção que aparece aqui em uma, que é o ou, aparece na outra. Então, elas são equivalentes. O que tem em uma, tem na outra. Nesse caso aqui, eu tenho uma relação de coordenação, porque o recurso usado em uma também existe na outra. Esse caso aqui, portanto, é conhecido como coordenação por equivalência sintática. Então, as orações coordenadas no português, elas podem ser de dois tipos. Elas podem compreender orações que existiriam sozinhas e, portanto, têm independência sintática, ou elas podem também compreender aquelas orações que sozinhas não existem, mas são equivalentes às outras. Ou seja, o recurso que tem uma, tem também na outra. Nesse caso aqui, por exemplo, deixa eu só abrir um espaço, eu tenho o seguinte, ó, aqui está a oração número 1. Aqui está a oração número 2 e aqui a continuação da oração número 1. Tenho duas orações aqui só. Se a gente for olhar, a oração número 1 existiria sozinha. Eu poderia falar, o livro veio com defeito. Isso é uma frase possível. Agora, a oração número 2 sozinha não existe. Eu não poderia falar só que eu comprei ou então só eu comprei. Sozinho não significariam nada. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma relação de subordinação, porque uma das orações, no caso, a de número 2, oração número 2, não existiria sozinha, já que é dependente da primeira oração. Então, quando eu faço uma frase na língua portuguesa, entre as palavras eu vou ter uma relação de coordenação ou subordinação, certo? Aí como é que eu vou saber se é coordenado ou se ela é subordinado? Palavras da mesma classe lado a lado vão ser coordenadas. Palavras de classes diferentes lado a lado, subordinadas. Agora, quando eu tenho orações, como é que eu vou saber a relação entre elas? Se as duas existirem sozinhas, elas são coordenadas por independência sintática. Se uma existir sozinha, mas a outra não, é subordinada. Mas se as duas forem sozinhas, incompletas, mas o que tiver em uma tiver na outra, é também coordenado. Beleza? Alguém tem alguma dúvida em tudo que eu falei até agora? Ou está tranquilo entender isso? Está tranquilo?
Show. Beleza, então. Então, como eu falei, eu tô hoje mostrando para vocês alguns conceitos da morfossintaxe. Eu quero que vocês entendam agora a diferença entre função sintática e nomenclatura sintática. Por que é importante saber essa diferença? Porque todos vocês, independente da prova que vocês forem fazer, terão que saber função sintática. Mas a nomenclatura sintática só tem que saber aqueles de vocês que forem fazer a prova específica de português da UERJ ou algum vestibular na rede particular. Então, o Enem, por exemplo, e a UERJ só cobram função sintática, não cobram nomenclatura sintática. Eu quero que vocês entendam agora que diferença é essa. O que eu estou chamando de função, o que as bancas chamam de função, o que elas chamam de nomenclatura sintática. Então, a função sintática é determinada pela exigência ou não de um termo na frase. Tá? Ou seja, função sintática são 3 no total. É o sujeito, o complemento ou adjunto. A função sintática, portanto, depende se aquele termo é necessário ou não na frase. Tá? Quando eu falo pela exigência ou não de um termo na frase, tá? É uma exigência, só para vocês entenderem, para que haja uma frase. Não faz diferença para a sintaxe se tirar aquele termo mudou o sentido da frase. Interessa o seguinte, para existir uma frase, não importa com qual sentido, mas para existir uma frase, aquele termo é necessário, então ele é um complemento. Ele não é necessário, então ele é um adjunto. Então eu quero mostrar agora para vocês essas 3 funções sintáticas e eu vou mostrar para vocês como é que a nomenclatura se comporta com elas. Deixa eu só copiar um trechinho para cá. Rapidinho. Então, olha só. A primeira função sintática que nós temos é a função de sujeito. O que é o sujeito? Sujeito é um termo não obrigatório numa frase, porém é o único que mantém com o verbo uma relação de concordância. Eu quero dizer com isso, se o sujeito nunca é um elemento obrigatório numa frase, mas ele é o único termo que consegue manter relação de concordância com o verbo, que significa que se um termo é um sujeito e estiver no singular, o verbo obrigatoriamente vai ficar no singular. O termo é um sujeito e está no plural, obrigatoriamente o verbo vai ficar no plural também. Então, o sujeito ele não é obrigatório, mas ele é o único que concorda com o verbo. Tá? Na nomenclatura, aí a parte que ele vai fazer só o Enem ou só a prova específica, ou só a prova de português da UERJ, não é específica, só o exame de qualificação com português, não vai ter que saber essa nomenclatura. Os sujeitos subdividem-se em sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente ou oração sem sujeito, tanto faz. Então, quem vai fazer a prova específica de português da UERJ ou algum vestibular na rede particular tem que saber também essa nomenclatura aqui. Quem não vai fazer a prova específica de português da UERJ e vai fazer só o Enem, só tem que saber o que é um sujeito. É um termo que não é obrigatório numa frase, mas ele mantém com o verbo uma relação de concordância, certo? A segunda função sintática que nós temos é a função de complemento. O complemento é qualquer termo que é obrigatório na frase.
Ou seja, sem ele, não se configura a estrutura como uma frase. Então, para existir uma frase, o termo tem que ser, os complementos têm que aparecer. Eles são aqueles termos obrigatórios. Sem eles, não há um sentido pleno e, portanto, não há uma frase. Na nomenclatura, eles subdividem-se nas seguintes nomenclaturas: objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Essas são as nomenclaturas que Enem e UERJ, no exame de qualificação, não podem usar com vocês. Eles vão ter que usar um nome complemento. E a terceira função sintática que nós temos é a função de adjunto. Adjunto é o termo que, se retirado da frase, esta continua existindo como frase, mesmo que seu sentido tenha sido alterado. Como eu falei desde o começo, para sintaxe não importa se o termo retirado mudou ou não o sentido da frase. Importa se, tirando ele, aquele termo ainda, aquela estrutura ainda é uma frase. Então, se eu posso retirar o termo e ainda tem uma frase, esse termo que eu retirei, ele é um adjunto. Na nomenclatura, eles subdividem-se em adjunto adverbial, adjunto adnominal, agente da passiva, aposto e vocativo. Então, eu insisto com vocês o seguinte: toda prova que vocês forem fazer, vocês vão ter que saber função sintática. E a função sintática são essas três. Você pega uma frase. Então, se eu pego, por exemplo, uma dessas frases que eu usei com vocês aqui, tá? Se eu pego assim, olha, ó, essa frase aqui: tenha uma excelente semana. Se eu tirar a palavra semana dessa frase, tenho uma excelente. Eu não tenho mais uma frase, porque eu tirei um termo complementar. Tá? Eu tirei um complemento. O termo que eu coloquei aqui, semana, portanto, nessa frase, ele é um complemento. Deixa eu até copiar essa frase para cá, só para exemplificar isso que eu estou falando. Quando eu falo assim, olha, tenham uma excelente semana, a palavra semana, se eu tirar da frase, a frase deixa de existir. Então, a gente já viu que ela é um complemento. Agora, se eu tiro a palavra excelente, isso aqui já é uma frase. Tenham uma semana. Isso já é uma frase possível. Ah, mas não é específica. Não importa para sintaxe. Para sintaxe importa. Isso é uma frase. E ponto. Então, excelente, que eu tirei daqui, é um adjunto. Então, nessa frase aqui, eu tenho verbo é verbo, excelente é um adjunto e semana é um complemento. Se eu for pegar aqui o uma e tirar dessa frase, a frase continua existindo como frase. Eu posso falar, tenham excelente semana. Isso é uma frase. O que significa que o uma, que eu tirei daqui, também é um adjunto. Só puxar para cá. Então, nessa frase aqui, eu tenho uma adjunto, excelente adjunto e semana complemento. Se eu fosse falar em termos de nomenclatura, que é o que a maioria de vocês não vai precisar fazer numa prova, eu teria que saber que uma é um adjunto do tipo adnominal, excelente é um adjunto do tipo adnominal e semana é um objeto direto.
Mas esse tipo de análise vocês não vão ter que saber fazer, apenas saber fazer isso que eu fiz aqui. Semana, se retirado da frase, isso aqui deixa de ser uma frase, portanto ele é um complemento. Uma e excelente, se retirados da frase, a frase continua existindo, não tão específica como agora, mas ela continua existindo como frase. Tá certo? Então, todos vocês vão ter que saber essas 3 funções sintáticas, mas não precisam saber essa nomenclatura, que a gente vai estudar a partir de agora. O capítulo que a gente está entrando, a gente vai estudar exatamente essas nomenclaturas, tá? Só que a gente vai ver se vocês estão cientes de que para o Enem vocês não vão precisar saber essa nomenclatura. Então, só para concluir, a nomenclatura sintática, portanto, é determinada pela relação que um termo mantém com o outro. A função sintática, como eu coloquei desde o começo, ela é determinada pelo fato daquele termo ser necessário ou não na frase. A nomenclatura é a relação que uma palavra estabelece com a outra. Então, a gente vai ver agora, ou não hoje, mas a partir de agora, a gente vai começar a estudar as nomenclaturas sintáticas, beleza? De tudo que eu falei com vocês hoje aqui, alguém tem alguma dúvida que eu possa retirar? Ou deu para entender tudo que eu falei? Deu para entender. Deu? Então, queridos, isso era o que eu tinha que passar para vocês na sexta-feira, mas não sei se todo mundo que ficou sem luz também, mas aqui em casa eu fiquei sem luz até quase 11 horas da noite. Não tem como a gente ter a nossa aula, porque a Patrícia remarcou para hoje. Tá? Então, na sexta-feira, a gente recomeça a partir da nomenclatura, beleza? Mais tarde, essa tela e esse vídeo vão estar disponíveis para vocês na plataforma, para quem quiser rever, anotar e assim por diante. E eu me despeço de vocês aqui e aguardo vocês de novo na sexta-feira, beleza? Beijão para todos, um grande abraço e até sexta. Tchau, tchau. Valeu, até sexta. Abração.